Oi, gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E voltando com o quadro Filmes Merdas, hoje a gente decidiu falar sobre um filme que a gente tava precisando muito desabafar, que é o filme Chernobyl, o filme. E tem que já começar a deixar claro que esse aqui não é a série da HBO Max que lançou em 2019, e sim o filme que saiu em 2012. E esse filme aqui ele já começou errado, porque além de ter roteiro do Warren Pelly, que é o criador da franquia Atividade Paranormal, ou co-criador, ele é um dos filmes daquela época que o pessoal tava muito frenético em remake, também um pouco de creepypasta, e essas coisas meio, acidentes históricos. E os caras decidiram fazer um filme levando um grupo de jovens a fazer um passeio em Chernobyl. Não podia dar errado, né? Aliás, aqui são os jovens menos jovens que eu já vi na minha vida, por sinal. Se aquilo ali é jovem, eu sou uma criança. Então, se você tiver alguma sugestão de algum filme pra gente comentar aqui no nosso canal ou lá no nosso podcast, manda aqui nos comentários ou lá na nossa DM, lá do Instagram, o @semmemoriapodcast, que muito provavelmente a gente faça um vídeo sobre esse filme. O filme já começa contando a história do Chris e da Natalie, que são um casal que estão viajando pela Europa. Obviamente eles são dos Estados Unidos. Eles estão em direção a Moscou, só que eles param em Kiev, na Ucrânia, para encontrar o grande Paulo, ou Paul, o irmão do Chris. E o Chris, durante essa viagem, ele tem um plano de pedir a Natalie, a namorada dele, em casamento lá em Kiev. Então tá tudo perfeito pra ser um pedido de casamento incrível. Mas obviamente eles têm que estragar tudo porque o Paul ele tem uma brilhante ideia de levar todo mundo lá pra Pripyat. Pra quem não conhece, é a cidade onde aconteceu o desastre natural lá, que todo mundo conhece como o acidente de Chernobyl. E o negócio já começa a dar errado quando a gente vê que claramente o Chris e a Natalie não estão nada mesmo a fim de fazer esse passeio imbecil. E aliás, assim, não tem, né? Eu acho interessante também, né? Queria visitar, seria legal visitar Chernobyl, gente. Mas, tipo assim, você ir numa cidade que é perto, não é nem a própria cidade, porque em Chernobyl, propriamente dito, tem a radiação ainda, a gente não pode ir lá. Aí o cara, tipo, ele quer fazer um passeio completamente alternativo. Tipo, ele não quer fazer, né, um turismo normal. Ele quer pegar um cara aleatório X lá, que é ir nessa cidade perdidona, e obviamente começa a dar merda. Não tem como, né, mano? O filme de Chernobyl ele poderia ter apostado muito mais na parte do ambiente, né, que eles estão, porque a gente é muito curioso, né, para saber como é que ficou uma cidade que foi abandonada do dia pra noite depois do acidente que aconteceu no reator 4 lá de Chernobyl. Mas nesse filme aqui, simplesmente eles decidem ignorar toda essa parte do ambiente, eles não fazem um zoom out. Obviamente eles não gravaram em Chernobyl, ou gravaram, sei lá, mas eu acho que eles não souberam usar o ambiente ali para fazer um filme aceitável, pelo menos. Eu sinto que a gente fica tanto tempo preso aos personagens e acompanhando eles só basicamente com eles, que a gente perde, como o Léo falou, o ambiente e aquele sentimento de isolamento que teria lá, porque ninguém mais vive lá, né? Não tem como a gente estar perto. Então os caras realmente, quando eles estão fazendo o passeio, eles estariam abandonados a não serem por quem está lá. Só que o grupo é enorme, são quase 10 pessoas que estão fazendo essa visita, e tipo, é muito hollywoodiano o filme, é muito na cara que eles não estão sozinhos, uma hora vai aparecer alguma coisa. E para entrar na cidade, eles conversam com um tal de Yuri, que ele é o guia turístico de lá, e ele vai lá e acha uns buracos lá no meio da cidade de Pripyat para conseguir trazer eles por lá, tipo, uma porta traseira que tem. E aí, obviamente, vai começar a dar ruim porque ninguém sabe que eles estão lá, então não vai ter ninguém para resgatar eles. E, inclusive, isso é um outro clichê de filmes, né, desses lugares abandonados, que é não devia entrar, os caras vão por um lugar que ninguém sabe onde eles estão, e quando eles precisarem de ajuda, eles vão se fuder. E quando eles vão entrar na cidade, eles encontram um outro casal que contratou o Yuri também para fazer o guia de turismo, um casal de mochileiros, que é o Michael e a Zoe. E aí, como eu falei, o grupo já começa a ficar muito enorme, e aí já começa a perder qualquer sentimento que a gente tinha de isolamento mesmo, porque eles vão ficar conversando, vão ficar fazendo piada, até as coisas começarem a ficar tensas. E, obviamente, um dos clichês que a gente está acostumado a ver coisas que envolvem radiação lá no nosso cinema, e é quando aparece alguma coisa deformada, uma coisa mutante, um bicho, sei lá. E nesse filme, obviamente, ele tinha que seguir esse clichê, mostrando lá no rio que tem, eles passam por cima, um peixe, tipo, meio mutante, meio zoado, que ele anda na terra. E aí, nesse momento que a gente é apresentado por uma das piores coisas desse filme aqui, que muitas pessoas reclamam também, é a parte da câmera que ela balança 100% do tempo, deixando mais confuso se o filme seria um found footage, ou simplesmente o cara falou, mano, foda-se, eu vou ficar filmando de qualquer jeito aqui, ou contratou um sobrinho pra fazer a filmagem, e deu no que deu. Depois que eles encontram o peixe dos Simpsons tunado, eles continuam andando pela cidade até que eles sobem num prédio e observam a usina nuclear de Chernobyl na distância, né? Porque, como eu falei várias vezes, já eles não podem chegar perto. Só que eles começam a ouvir uns barulhos e quando eles dão de cara com um urso, que simplesmente tem um urso no prédio, e tipo, foda-se, porque o urso não faz nada e eles não fazem nada. Então é literalmente um jumpscare hollywoodiano mesmo, só pra você ter um susto que tem um urso na tela. É o famoso, eles estão na Rússia, estão ali perto da Rússia, vamos dizer, e eles vão aparecer um urso porque sim, Rússia tem urso. E na cena que antecede o encontro do urso, eles vão lá e vão passando pelo apartamento, né? Pelos apartamentos que foram abandonados do dia pra noite. E tem algumas partes que são legais, por exemplo, algumas bonecas que foram deixadas. É um ambiente muito foda. E a gente já vê em outros vídeos de pessoas indo pra Pripyat e é sensacional ver isso, tá ligado? Tipo, toda essa parte da destruição, do caos que aconteceu ali nas últimas horas.
Mas nesse filme é que eles deixam como se fosse uma segunda parte, uma segunda camada do filme, e simplesmente foca num jumpscare de um urso nada a ver. Eles abusam muito do clichê da gente ficar esperando que vai aparecer alguma coisa no fundo, alguma criatura, ou qualquer coisa assim, um vulto, não sei. Porque tem vários takes que a gente vê claramente que eles são posicionados de uma forma que é só pro personagem que tá falando ficar na frente de um prédio ou alguma coisa assim, com janela, pra gente ficar meio que, em vez de prestar atenção no personagem, ficar vendo se acontece alguma coisa no fundo. E obviamente, né, pra quebrar a expectativa do clichê, eles não colocam nada. Só que eles fazem isso várias e várias vezes. E você tentar focar numa janela, que aquela câmera mexendo pra caralho, e você tiver labirintite, provavelmente você desmaia assistindo esse filme aqui. Então tome cuidado se você tiver. Não sei se desmaia quem tem labirintite, mas foda-se. Toda hora eu fico desmaiando, não sei o que tá... E aí depois de encontrar o urso, o pessoal fica cagado da vida e fala, mano, vou meter o pé de Pripyat. Só que aí o Yuri, ele vai lá tentar pegar a van dele, e depois de dar o pé no acelerador, ele percebe que o carro não anda, e ele vai ver, e os cabos da van está cortado. Puta que pariu. E nessa parte que eu fico muito puto, porque, tipo, a gente quer saber um pouco mais sobre a tensão do filme, naquele ambiente radioativo, alguma coisa mutante. A gente não quer saber de um serial killer que tá, tipo, sabotando eles ali, pra depois matar. Não faz o menor sentido, e eu fico muito puto. Ele simplesmente troca o gênero do filme durante o filme. E continua ruim. E não tinha como ficar pior essa merda, ou na verdade tinha sim, porque o que acontece é que eles ficam debatendo, né, se eles devem ir pro posto de segurança de ajuda, que é o mais perto, é 20 km, ou seja, eles vão demorar tipo 5, 6 horas andando até lá, ou eles devem simplesmente ficar esperando lá e torcer para que alguém passe fazendo uma rota e encontre eles lá para ajudar. Só que aí, obviamente, começa a ter outros barulhos fora do carro, e o Yuri e o Chris, eles vão ver o que aconteceu, porque os caras não sabem que eles estão num filme de terror. E, obviamente, o Yuri some e o Chris toma uma dentada, patada, acontece alguma coisa e o cara fica quase sem a perna. Os caras, literalmente, eles conseguiram colocar todos os clichês de Lugar Assombrado, velho. Todos! Depois de perceber que deu muito ruim, né, quando eles decidiram sair da van, eles decidem passar a noite inteira lá, e aí durante o dia eles decidem sair pra uma escolta pra procurar o Yuri, só que eles encontram o corpo dele, só que não vivo. Depois de pegar a arma do Yuri já morto ali, eles vão lá e saem correndo porque eles começam a ouvir alguns barulhos e uma criatura começa meio que perseguir eles, e eles vão lá e tentam tirar meio que umas fotos, sei lá, eles encontram uma câmera lá com as fotos, e depois eles percebem que a criatura tem um formato humanoide. Os caras acharam que alguém afetado por radiação ia aparecer basicamente o cruzamento de um skinwalker com alienígena. Aqueles padrões, sabe, verde que a gente vê em desenho, essas coisas. É exatamente isso aqui, mano. Encontra a porra de um peixe com duas cabeças, mas o humano que é radioativo, foda-se, né? Não, foda-se, o peixe anda, o peixe tá na terra. Mas o humano, não, o humano fica igual a uma pessoa, só que careca. E aliás, não teria outra forma melhor de mostrar, né, que eles estavam sendo perseguidos desde o começo, de quando a Amanda olha a câmera da Natalie, e aí eles percebem, né, nas fotos lá e nos vídeos, nos vídeos de labirintite, como o Léo já comentou, que tinha alguém sim na janela no prédio lá, naquele momento que eu falei que eles ficam posicionados claramente pra gente ficar observando o fundo em vez de olhar o personagem. E aí depois de tantas revelações bombásticas, o restante do grupo, né, eles vão lá e decidem ir na caminhada pra encontrar o posto de segurança, só que nesse meio tempo eles encontram meio que um cemitério de veículos que tem lá em Pripyat, e aí eles começam a ser atacados por cachorros radioativos mutantes, não sei, são cachorros normais que estão perseguindo eles. E também quando eles vão atravessar um riacho, eles são atacados pelos peixes mutantes, que são quase piranhas. Vai tomar no cu, né, cara? Ô, Warren Pelly, vai se fuder também. Depois que eles são atacados pelas piranhas e os cachorros, eles encontram um cemitério de carro, porque sim, também tinha que ter isso. E não contente, eles encontram o cabo certinho para conseguir consertar a van e ir embora. Só que quando eles chegam na van, a van tá tombada e o Chris e a Natalie estão mortos. E aí nesse momento o filme ele vira um total The Walking Dead, porque são pessoas capturadas e liberadas e salvas e todas essas coisas. E aí simplesmente o filme vai matando outras pessoas porque eles vão chegando mais perto ainda de Chernobyl e a radiação vai aumentando cada vez mais. E obviamente vão ter um grupo, uma horda enorme só de zumbi radioativo correndo atrás deles. Então os nossos últimos sobreviventes, o Paul e a Amanda, eles estão sendo encurralados e eles estão lutando pela vida basicamente, até que forças armadas ucranianas aparecem lá e começam a tentar ajudar eles, né? Ajudar entre aspas, porque eles falam não se mexam, senão a gente vai matar. E aí o Paul, que tá com a radiação, ele tá meio torto por causa disso e também com a luz na cara dele, ele começa a andar em direção aos caras e toma bala. Sobrando só a Amanda, que ela vai lá e é capturada, meio que salva, né, pelo pessoal ucraniano, só que ela vai lá e acorda, tipo, numa maca no hospital, posta dentro de uma sala cheio de pessoas, só que essas pessoas são zumbis também de Chernobyl. É um dos finais mais broxa, assim, de filme que eu já assisti na minha vida, porque definitivamente a gente tem uma esperança, assim, no fundinho, assim, que vai ter uma explicação do filme por que as criaturas estão ali,
por que tá acontecendo essa situação? Só que simplesmente eles pensaram assim, vamos colocar ela ali porque ela sabe demais, vamos matar a personagem que a gente tentou desenvolver. E aí a gente tem um grande final alternativo e você pensa, Luigi, é melhor? Não, não é, porque o final só mostra ela no hospital virando um ETzão lá. Então, tipo, escolha o seu final, os dois são ruins. Essa ideia de trazer o pessoal chegando em Chernobyl e, tipo, aparecer do lado do reator e a gente vê os efeitos da radioatividade, é muito legal essa parte, eu tenho que confessar, mesmo eles não sabendo aproveitar isso, porque a câmera, além de estar mexendo, essas coisas, a gente não consegue ver detalhes, então a gente não consegue, tipo, se encaixar naquela situação, a gente não consegue acreditar que aquilo é real. E o final é meio broxa porque o personagem ele simplesmente é morto, como acontece em REC 3, mas em REC 3 ainda tem uma pitada de humor e é muito melhor que isso. Como a gente comentou, o sentimento que a gente devia ter de isolamento quando eles estão na cidade, ele é praticamente anulado, porque tem muita gente no grupo, e mesmo quando eles começam a ser separados e morrerem, a gente ainda tipo, fica até o final com pelo menos 2 pessoas, né? Só no finalzinho mesmo que fica só a Amanda, que é a nossa Final Girl, mas, tipo, esse sentimento, né, de que não teria esperança, ele é praticamente zero. Inclusive no ponto que eles falam, a gente vai ter que ir lá no posto de segurança, que é tipo 20 quilômetros. A gente sabe que eles não vão chegar lá, e a gente sabe que só de ter um negócio que é, entre aspas, tão perto, assim, 20 quilômetros, teria muito a chance de acontecer alguma coisa, que é o que acontece. As Forças Armadas lá da Ucrânia estão fazendo a limpa nas pessoas que conseguiram fugir do hospital, né, as pessoas com a radiação, e aí, obviamente, acontece deles encontrarem os nossos protagonistas. Então, tipo, a gente fica o filme inteiro pensando que eles não vão conseguir escapar, e se eles escaparem vai ser daquele jeito muito ruim, tipo, que simplesmente cai alguma coisa no colo que salva eles. Eu sinto que o Warren Perry na produção desse filme é que ele perdeu muitas oportunidades, ele decidiu ir para mais clichê possível, porque a gente espera no cenário de Chernobyl alguma coisa relacionada mais à radioatividade do que em si zumbis, porque é uma escolha fácil a gente pensar que as pessoas estão infectadas e vão começar a correr atrás de você. De vez eles fazerem alguma coisa, tipo um guia que foi meio imprudente, deixou o pessoal muito perto da usina, e o pessoal tem que fugir lá o mais rápido possível, e a radioatividade, tipo, batendo forte neles, eu acho que seria algo muito melhor do que apostar num zumbi aleatório correndo atrás de você. A gente também tem o nosso grupo que não tem, tipo, amor nenhum com nenhum dos personagens. A gente, inclusive, odeia muito o Paul, que é interpretado por um dos caras que fez a Cold Open lá do remake do Sexta-feira 13. Eu queria comentar isso porque aquele filme é legal e esse aqui é uma merda, né? Então a gente vê que o cara consegue balancear um pouco a carreira dele. Em 3 anos ele fez 2 filmes completamente diferentes e um muito pior que o outro, né? Mas tipo, a gente não tem amor, não tem vontade que ninguém sobreviva. É essa ideia que o Léo teve realmente deles sentirem a radiação e ela bater neles e causar alguma coisa com eles é muito legal. Tem um pouquinho disso, mas é muito mal aproveitado. E é uma outra coisa que a gente fica meio que esperando no ponto, né? Que além deles estarem em Chernobyl, que é meio óbvio que a radiação pode afetar eles mostram explicitamente porque os personagens começam a falar não, e a radiação não sei o quê, mesmo quando eles estavam com o guia. Sendo que seria óbvio que se o guia consegue fazer turismo por lá, ele sabe onde ele consegue ir sem pegar radiação, né? Deixa tipo aquela famosa ponta solta para uma hora isso acontecer no filme da radiação realmente afetar eles, né? E outra, eles são muito burros, porque eles entram na cidade sem saber onde teria radiação pra, tipo, tentar salvar os amigos, sendo que, irmão, pegou radiação, você morre, não tem outra opção. E o que o Lid tinha comentado de ser algum clima mais sozinho lá no meio da cidade é totalmente desperdiçado por conta da câmera, que ela tá se movendo e parece que alguém realmente tá filmando aquilo ali. A gente não tem aquele clima de documentário que a gente tá acostumado a ver em outras produções, mostrando um pouco mais o visual, todo o ambiente daquele local, que é o mais interessante do lugar de Chernobyl. Se não for contar a história da explosão, do acidente que aconteceu, conta um pouco mais sobre o local, um pouco documentado. Só que simplesmente o pessoal ignora isso aí e parte para um filme de zumbi totalmente sem sentido. Então se eles tivessem uma câmera um pouco mais parada e, tipo, fazer algum estilo de documentário, pessoas que vão fazer o documentário, eu acharia sensacional. Isso sem contar de que a gente já tá muito cansado daqueles filmes onde tem um personagem que quer arrastar o resto do grupo pra fazer alguma merda. E aí, no final, esse personagem ainda ou não sobrevive ou ele dura o filme inteiro. Então a gente fica o tempo inteiro com aquele personagem que todo mundo já odeia, porque ele criou, né, a situação e ele geralmente é muito bosta. No caso é o Paul nesse filme aqui, que a gente fica o filme inteiro, né, cansado dele, tentando arrastar a galera. Inclusive, cara, o irmão dele queria pedir a namorada em casamento. Você não podia seguir o plano e, sei lá, depois que ele pedisse ela em casamento, ir pra Chernobyl? Não, tem que ir antes pra fuder com a vida dos dois, né? Então, depois de você ouvir tanto chorume da gente falando aqui, você estiver interessado em assistir Chernobyl, Sinta a Radiação, que é o subtítulo dessa merda, assista diretamente no Prime Video, que tá lá disponível para você assistir. A gente não sabe quanto ele vai sair de lá, mas esperamos que ele saia o mais rápido possível. Mas então aí, gente, finalizando mais um vídeo aqui no canal. Se você gostou, dá um like aqui, compartilha com o pessoal que já deve ter assistido esse filme
E também, se você já assistiu, manda aqui nos comentários a sua opinião. Lembrando também que a gente tá postando vídeo toda quarta-feira e também um vídeo extra na segunda ou na sexta. E lembrando também de vocês seguirem a gente no nosso Instagram, que é o @semmemoriapodcast. Lá a gente tá lançando atualizações sobre o nosso podcast que tá saindo toda segunda-feira e também notas e notícias sobre o mundo do terror. E se vocês quiserem acompanhar mais nossas notas, nossas reviews, sigam a gente nas nossas redes sociais pessoais, o Instagram, o Twitter e o Letterboxd, que é a nossa rede social de críticas, onde a crítica do Chernobyl já tá lá. E aquela famosa crítica quando a gente acabou de lançar, que a gente tá bem puto, provavelmente dos filmes que não são só de terror vão estar lá. Muito obrigado por terem assistido mais um vídeo aqui do canal Sem Memória e até o próximo. Beijo. Não vão em Chernobyl, hein, seus bosta. Pode ir, tem um guia.